Olá, queridas e amáveis pessoas da internet, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui nesse canal, mais um vídeo do YouTube. E hoje um react a tweets. Vamos usar alguns tweets hoje, algumas notícias, para falar um pouquinho sobre racismo ambiental. Vamos usar esses tweets como desculpa, como propulsão para falar sobre esse tema que virou polêmica lá no X, como tudo no X, no ex-Twitter, tudo vira polêmica, as pessoas não conseguem conversar de maneira tranquila, o debate é sempre fora do tom, ninguém vai estudar as coisas, ninguém vai entender os termos, ninguém tá aberto realmente para tentar entender os termos, né. Mas o que aconteceu? A ministra da Igualdade Racial, a Anely Franco, ela fez uma postagem sobre os efeitos das chuvas no Rio de Janeiro, né. Estou acompanhando os efeitos da chuva de ontem nos municípios do Rio e o estado de alerta com as iminentes tragédias. Fruto também dos efeitos do racismo ambiental e climático, algumas prefeituras do estado já estão mobilizadas. Isso foi suficiente, essa palavra que ela usou, racismo ambiental e climático, já foi suficiente para desembocar numa polêmica dentro do X, do Twitter, onde as pessoas foram tirar sarro, zoar a ministra e criticar ela por conta desse termo. Acho que a primeira coisa que é bastante importante a gente comentar é como a Aniele Franco, ritmicamente, está sendo um pouco pega, meio que, não vou usar a palavra perseguida por falta de outra palavra, não sei se é a palavra certa. Não é que ministros não devam ser criticados, todos os ministros precisam ser criticados, inclusive o ministro da Igualdade Social, o ministro dos Direitos Indígenas, o ministro Silvio Almeida, dos direitos humanos e tudo mais. Eles têm que ser criticados, mas esses ministros muitas vezes são pegos e são criticados e é colocado em cima deles cargas por conta de coisas que não está envolvendo diretamente o seu trabalho. O que eu tô querendo dizer? A Anely Franco não é a primeira vez que pegam ela para virar um tipo de chacota, não por conta do trabalho dela, não por conta do que o ministério está fazendo, não por conta de políticas públicas que estão sendo feitas de maneira boas ou positivas ou negativas para você criticar pro positivo ou pro negativo, mas sim para aquilo que eles falaram, para aquilo que eles performam. Se a Aniele Franco, com certeza, alguns setores da direita já tem algum ranço por conta de ser parente da Marielle Franco. Então, se tem uma carga de perseguição, eu acho que não é loucura ver isso. Se tem uma carga de perseguição por conta da pessoa pública que ela já é, pelo nome que ela carrega, e por ela ser uma ministra mulher e por ser uma ministra negra. Eu acho que não tem como desassociar isso, e é bastante interessante a gente conversar disso dentro da pauta de racismo ambiental. Porque racismo ambiental, a gente vai conversar durante esse vídeo, não é um termo que foi criado pela Aniele. É um termo criado, inclusive, por acadêmico dos Estados Unidos há mais de 60 anos atrás, se eu não me engano. É um termo bem antigo, que inclusive foi criado por acadêmicos, é um termo usado por ecólogos, por pessoas que trabalham com ecologia, com biologia. É um termo que ela pegou, pegou de maneira certa, de maneira acertada. Não foi criado por ela, não é uma palavra criada por ela, e ela simplesmente utilizou. Mas isso serve de desculpa para tal tipo de conduta dentro, principalmente, das redes sociais. Isso, logicamente, é porque estamos numa dinâmica de política, lógico, de novo, né, porque não se pode criticar, mas eu acho interessante que se pega-se ministros específicos para críticas, assim como o Silvio Almeida já foi pego algumas vezes para críticas específicas, principalmente quando ele dá declarações sobre direitos humanos, principalmente quando ele foi a público, por exemplo, falar, por exemplo, da questão da Operação Escudo em São Paulo no ano passado, na questão de subir as favelas do Guarujá e tudo mais. Por que eu falo isso? Você não vai ver esse tipo de comportamento, por exemplo, do MBL. Renan Santos, lá do MBL, foi uma pessoa que foi ridicularizar, tirar chacota disso no Twitter, quando são ministros, em cima de ministros, por exemplo, que o governo Lula cedeu ao Centrão. Por exemplo, o governo Lula tem mais de 20 ministérios. O governo Lula tem ministérios pra caramba, né? Muitos desses ministérios foram fatiados com o Centrão, com o Arenão, né? Foram
foram dados e foram fatiados como partidos de direita. E você não vai ver esse tipo de chacota, esse tipo de crítica positiva ou negativa, esse tipo de assunto com ministérios que não envolvam, que envolvam esse tipo de protagonista. Até o ministério do Haddad, até o Haddad, né? Se você for ver, ele não, que é uma figura política mais prominente, quando eu digo assim, não que ele seja melhor do que, por exemplo, Silvio Almeida ou do que a Annelly, mas em questão, por exemplo, de eleição. O Haddad já foi pro segundo turno de uma eleição presidencial. Em vista de eleições, seria muito mais interessante criticá-lo, falar sobre ele, do que falar, por exemplo, da Annelly, falar do Flávio Dino, que agora foi pro STF e tudo mais. Mas até o Haddad, muitas das vezes, não é tratado dessa maneira, sabe? Foram poucas as vezes, durante tantas questões que o Haddad fez de um ano de Ministério de Economia, eu acho que a única vez que pegaram ele pra fazer esse tipo de coisa, esse tipo de chacota, foi na taxação das questões da Shopee, né? Que chamaram de taxade e tudo mais. Mas mesmo assim, nem o Haddad tem esse tipo de questão, né? Por isso que eu acho muito interessante a gente analisar primeiro por essa questão de quem são os ministros. Isso não é pra fazer um vitimismo nem nada, não. Mas é pra observar justamente como essas questões raciais, machistas, essas questões ainda estão entranhadas na política. Como você trata certos atores políticos ainda tem os marcadores de gênero, os marcadores de raça, os marcadores de fisionomia e tudo mais, assim como na história recente do Brasil se teve, né? A maneira como se tratava a Dilma Rousseff, apesar de todos os problemas, apesar de todas as questões que não justificam, era muito diferente de como trataram outros presidentes. O Collor, que também foi impeachado, nunca foi tratado do jeito que a Dilma foi tratada, por exemplo, com zoações e com tirinhas, até sexualizadas, até de violências contra uma mulher. Ainda mais uma mulher que sofreu com a ditadura, uma mulher que foi torturada durante a ditadura. Eu acho que o primeiro ponto é muito interessante a gente ligar esse primeiro ponto. Isso não é defesa do governo Lula nem nada, sabe? Tenho críticas. Eu acho que, principalmente, esses ministérios da Aniele, do Silvio Almeida, dos direitos indígenas durante o governo Lula foram muito esvaziados, principalmente de recursos. Poderia estar fazendo muito mais. Eles estão tendo que trabalhar esses ministros com muito pouco recurso, com muito pouco dinheiro, com muito pouca atenção do que está sendo dado para outros ministérios, por exemplo. A gente teve o caso do Ministério do Esporte também. A jogadora do vôlei era a Ana, se eu não me engano, né? Foi retirada também muito apressadamente por conta de conchavos políticos, que foi um erro também, né? Porque o Ministério do Esporte também era um ministério que tinha muito pouco dinheiro, era muito pouco trabalhado e é um ministério muito importante, né? E a Renan dos Santos lá, né, pra fazer um tweet engraçadinho, colocou: entrei no carro, liguei o ar-condicionado e me perguntei, seria isso uma forma de racismo climático? Então vamos lá. Vamos lá, Renan. A gente entendeu o que é racismo climático. Racismo climático é um termo para designar. Eu sei que o termo pode parecer meio confuso, talvez a gente possa renomear, colocar uma nomenclatura mais específica, mais didática. Mas, na verdade, o racismo climático, ele não está em nenhum momento colocando algum tipo de julgamento moral sobre a natureza, tá bom? E nem sobre as pessoas como indivíduos, individualmente falando. Esses discursos muitas vezes são mal compreendidos, principalmente por pessoas que estão cada vez mais próximas de um tipo de neoliberalismo, onde a individualidade é o foco de tudo. Isso faz com que as pessoas tenham um pouco de dificuldade de entender alguns conceitos, alguns tipos de conexões, alguns tipos de análises filosóficas e sociológicas que são para o coletivo e não para o indivíduo em si. Então eu uso até esse tweet, eu sei que não foi nem o intuito dele, mas eles usam esse tweet como desculpa até para falar isso antes de falar de racismo climático, né? Não, não é as nossas ações como indivíduo, mas são as consequências. O racismo ambiental é mais uma das consequências das nossas ações como coletivo e das nossas ações como coletivo historicamente, principalmente. Então, o racismo climático é um dos efeitos da construção do nosso país.
e da construção de outros países que construíram as suas histórias através, por exemplo, da segregação racial e do colonialismo ou da escravidão. Então, na formação do Brasil, a gente tem uma formação de um país que é formado pela escravidão. Não tem como falar de história do Brasil sem falar de escravidão, sem falar de segregação das pessoas. Onde as pessoas não tinham os mesmos direitos, onde as pessoas foram exploradas, onde as pessoas foram mortas. E principalmente na formação da urbanização do Brasil, isso vai impactar com certeza. Então, na formação dos centros urbanos, a gente tem a formação principalmente do centro urbano e do suburbano. E principalmente essas alocações do suburbano, ou seja, dos bairros, das regiões que estão ao entorno do centro, por exemplo, se a gente pegar o centro de São Paulo, ou até lá no litoral, se a gente pegar o centro das cidades litorais e as cidades e os bairros em volta suburbanos, são colocados principalmente em lugares de riscos, muitas vezes. Em regiões montanhosas, em regiões perto de rios e de lagos que não foram aterrados, em regiões dentro de matas, em regiões que ainda não tiveram toda a estrutura urbana. E não que o urbano seja a utopia perfeita e tudo mais. Mas é feito sem nenhum tipo de seguridade ou nenhum tipo de proteção que as pessoas têm, porque as pessoas foram simplesmente jogadas para essa região e não foi dado nenhum tipo de assistência para elas conseguirem se assentar. Por que tem que colocar um tipo de assistência para conseguir se assentar? Porque todo o centro estava tendo tipo de assistência, certo? E essas pessoas precisavam morar perto desses centros e perto e construírem um bairro, uma região que tivesse algum tipo de comunicação com esse centro, porque senão como que você vai se encaminhar para o centro? Muitas das vezes o trabalho está no centro, a sobrevivência estava no centro. Isso falando bem mais para trás, né? Então, como que eu vou pro suburbano e não vou ter uma estrada para para eu ir pro centro, certo? Como eu vou pro suburbano e o centro, por exemplo, ele é todo asfaltado. Quando você tem asfalto, a água não é absorvida, então essa água vai toda sair do centro, vai vir pro suburbano, vai alagar o suburbano. Como que eu vou sobreviver no suburbano se toda a água que cai, não onde é o período urbano, vai ser arrastada pro suburbano e vai alagar o suburbano? Quando tiver uma chuva, toda essa água não vai ser absorvida pelo terreno urbano lá de São Paulo, vai ser encaminhada e vai provocar deslizamento no suburbano. Entende? Então, uma parte da cidade se estrutura com a ajuda do Estado, com dinheiro, com financiamento público. Essa parte, nem preciso dizer quem eram as pessoas que poderiam viver nessa parte, quem as pessoas que estavam ali, e as outras pessoas segregadas, minoritárias. Então temos aí principalmente pessoas, o grupo PPI, pardos, pretos indígenas, pessoas operários, pobres, que eram brancos, eram de origem asiática, origem europeia, são jogados para o suburbano, sem estrutura nenhuma, e até hoje, muito dessas regiões suburbanas não possuem estrutura nenhuma. Então aí a gente chega no conceito de racismo climático. Por quê? Com o acontecimento de eventos climáticos, sejam eles relacionados com o aquecimento global ou não, essas regiões sem nenhuma estrutura, sem nenhuma proteção do governo, sem nenhum tipo de estruturação para proteção, vão sofrer mais danos dos eventos climáticos. E muitas vezes isso é tratado como fatalismo, né? Muitas vezes isso é falado, nossa, não tinha como prever tal coisa. Na verdade, não. Por quê? Quem não é altamente atingido por esses eventos? Quem está nas regiões urbanas e possui estruturas para conseguir sobreviver a esses eventos. Então não é fatalismo, é falta de planejamento. É um racismo climático, porque essas pessoas são jogadas e simplesmente são colocadas lá, são deixadas lá por eventos históricos, não se estrutura de maneira nenhuma, nunca. Não venha falar de que essas pessoas têm que se estruturar individualmente, porque como uma pessoa, por exemplo, consegue individualmente ou no seu bairro consegue financiar por conta própria
estações de esgoto para escoamento de água, por exemplo, não tem como. Não tem como um conjunto de moradores, por mais ancapista que você seja, se juntar para estruturar, para desenvolver escoamento e tudo mais, não tem como. E várias outras técnicas de proteção também não tem como. E essas pessoas vão sofrer mais por esses eventos climáticos. E com as mudanças climáticas, você tem cada vez mais eventos climáticos acontecendo. Então você vai ter até países que são mais pobres sofrendo mais com os eventos climáticos, porque eles não têm riqueza suficiente e nem desenvolvimento suficiente para sobreviver com essa questão. Tudo bem? Então, o racismo ambiental é justamente isso. Como diz o desenho aqui, né? É o recorte racial entre quem se beneficia e quem sofre mais com a destruição da natureza. Então, quem se beneficia mais são a pirâmide de cima, os mais ricos, os que têm o maior aporte financeiro. E quem sofre mais com isso são os mais pobres. Porque a gente está sofrendo pelas queimadas, pelo desmatamento, pela destruição dos ambientes, e a gente está sofrendo pelas consequências daqueles que são mais ricos estão fazendo. Tudo bem? Então, por exemplo, a questão das ondas de calor. As ondas de calor, uma região que tem uma estrutura, por exemplo, uma região central que passou por um desenvolvimento mais arbóreo, uma região onde as pessoas têm mais acesso a ar-condicionado, essas pessoas vão passar melhor, vão conseguir passar por essa onda de calor de uma maneira melhor, sem tantos danos à saúde ou ao seu patrimônio. Agora, uma região que não tem algum tipo de estrutura, uma região que não tem algum tipo de arrefecimento, algum tipo de política pública que ajude, o calor vai ter algum tipo de dano muito maior naquelas regiões. Entende? Isso que é um tipo de racismo ambiental, fazendo até com que esse tipo de dano muitas vezes não seja enxergado por grande parte, porque o grande público, a elite principalmente, que domina os meios de comunicação, os meios de informação, muitas vezes não vão parar para denunciar isso nem para noticiar isso, certo? E isso é um padrão que acontece com diversas coisas na biologia, no planeta, com diversos acontecimentos com saúde, por exemplo. Se a gente pegar, muitas doenças já foram ignoradas porque elas atingiam grupos minoritários. A gente viu isso com a questão da Zika, que foi uma questão que foi muito, muito negligenciada quando chegou aqui no Brasil, porque atingia grupos minoritários. A gente só começou a dar atenção para a Zika e nem muita atenção assim quando a gente descobriu o que causava, quando ela infectava mulheres grávidas com a questão dos bebês. A gente teve isso com a dengue, que é uma doença que tem, até hoje, poderia ter muito mais investimento, poderia ter um desenvolvimento de vacina muito mais rápido, com desenvolvimento, mas por ser uma doença que vai afetar principalmente alguns tipos de comunidade, alguns tipos de bairros, de vilas, não é uma doença que tem muita atenção. Você teve isso com o HIV, com a AIDS. A AIDS, ela foi uma doença negligenciada porque uma parte da sociedade criou a cultura, a crença de que era uma doença que atingia só um grupo de pessoas, pessoas LGBTQIA+, e mulheres que eram trabalhadoras sexuais, né. Então se criou esse estigma dentro da doença e demorou anos pra gente dar devida atenção com a AIDS, por exemplo. A gente só começou a dar atenção pra AIDS, como público, como cultura, né, por vários motivos, mas um dos motivos é quando pessoas famosas, e principalmente pessoas heteronormativas famosas, começaram a pegar AIDS, né. Quando a gente viu jogadores da NBA, por exemplo, como, por exemplo, Magic Johnson, que foi diagnosticado com HIV positivo. Quando a gente viu cantores famosos, né, cantoras famosas sendo diagnosticada com HIV positivo, que a gente começou a dar atenção e falar: "Pô, é uma doença que todo mundo pode pegar, não é uma doença que só um grupo pode pegar", né. Tô usando esses exemplos, que estão longe dos eventos climáticos,
para dar mais embasamento pro racismo ambiental. Por quê? Quando algumas coisas acontecem com grupos minoritários, geralmente é negligenciado. Geralmente não é dada a devida atenção. E o racismo ambiental é mais uma dessas coisas, porque as mudanças climáticas estão dando cada vez mais sinais. Só que esses sinais, uma parte da sociedade consegue fugir. Uma parte da sociedade consegue construir uma piscina, consegue construir um ar-condicionado, consegue ir para sua ilha, consegue ir para sua mansão, principalmente os mais ricos, né? Conseguem ir para os seus lugares maravilhosos, onde eles não vão sofrer com isso. Mas grande parte da população está sendo destruída. Mas essa parte da população muitas vezes não tem voz, não tem lugar para manifestar esse tipo de coisa. Por isso que a grande importância da gente se organizar enquanto grupo minoritário que precisa se organizar para frear as mudanças climáticas, para evitar cada vez mais que aconteça isso, porque vai ser cada vez mais frequente esses eventos climáticos nos próximos anos. Quando eu falo aqui de minoritários econômicos, falando da parte mais rica e dos mais pobres, eu tô falando aqui até a classe média alta que se acha muito rico, cara. Se você é um cara que acha que vai conseguir se livrar disso, vai ficar cada vez mais pior, até pra quem consegue tirar, sei lá, 10 mil reais por mês e acha que tá muito em cima da pirâmide. Não, vai ficar difícil. Quando eu falo dos muito ricos, tô falando da pirâmide muito rica mesmo, dos 1% mais rico. Esses caras que conseguem fugir dos eventos das mudanças climáticas. Nós que estamos aqui embaixo da pirâmide, os 90 mais pobres, inclusive conta até quem ganha mais de 10 mil reais por mês, que está muito mais perto de quem ganha um salário mínimo do que quem é o mais rico. Muitas vezes a gente não cria essa consciência, mas quem tá nessa classe média alta, tá muito mais perto do mais pobre do que do mais rico. E cara, pensando tudo nessa questão de racismo ambiental, eu lembrei do do Parasita, do filme Parasita. Eu até fui atrás da cena porque eu acho que é uma cena que ficou muito famosa, que é a cena da chuva, que mostra muito essa questão do racismo ambiental e dos efeitos do ambiente nos grupos minoritários, principalmente na questão de renda, né? Sendo tratada de maneira clara, né? Eu até trouxe a cena aqui pra gente assistir. Eu espero que não dê copyright, é só 40 segundos. Tá dublado, a dublagem é muito estranha, mas é interessante a gente assistir pra gente ter um exemplo claro do que é essa questão do racismo ambiental. Essa janela ficou aberta. Kenyu, vamos, essa janela. E hoje o céu está tão azul e sem poluição, graças a toda aquela chuva de ontem. Isso. Então, trocamos o acampamento por uma festa no jardim. Faça dos limões uma limonada. Ah, que chuva. Foi uma verdadeira bênção. Pra quem não assistiu o filme, desculpa o spoiler, mas explicando a cena basicamente esse rapaz trabalha pra ela, motorista dela, né, do bairro suburbano dele. Teve essa chuva que alagou tudo, eles perderam basicamente tudo que tinha dentro de casa. E a gente vê que do outro lado, as pessoas que estavam no centro urbano, né, nos grandes condomínios, tratam a chuva como bênção, né? Como uma coisa que veio para refrescar. Olha como foi boa essa chuva, né? Olha como a chuva foi boa. Por um lado, a chuva não tem dano nenhum. Por um lado, a chuva não tem estrago nenhum. Por outro lado, a chuva leva tudo embora, né? Destrói tudo o que aquela pessoa tem, aquela pessoa construiu para ter, né? E isso tudo não é culpa individualmente da mulher, não é culpa individualmente dele. Ele não foi culpado por ter que morar nesse bairro, assim como ela não é culpada por ter que morar na casa que ela mora. Por isso que a gente fala, eu falei aqui do começo de uma estrutura de social, a gente entender o social, o histórico, o nós, não só eu.
Tudo bem? Vou ficando por aqui. Espero que o vídeo tenha sido informativo de alguma maneira. Espero que o vídeo tenha dado para entender esse conceito e a gente tenha usado essas polêmicas para conversar sobre um assunto sério. Comente aqui o que você achou do vídeo, o que achou do assunto. Não esqueça de curtir, compartilhar e se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Ajuda muito aqui o canal, beleza? Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!